Olá, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho do livro A Formação Continuada dos Professores a partir do chão da escola, tensões e possibilidades de um processo participativo. A estrutura desse livro, no primeiro momento do livro, eu estudo do vivido e das memórias ao objeto de pesquisa. Aqui eu trago a minha experiência de ser alfabetizada, a minha experiência de alfabetizadora, formadora de professores alfabetizadores na formação básica e na formação continuada, e o meu trabalho como assessora pedagógica aos municípios. Num segundo momento, eu trabalho a alfabetização e formação continuada, e aqui eu trago o Antônio Nova para me ajudar a compreender como a alfabetização e como a formação continuada dos alfabetizadores vem acontecendo a nível de Brasil e a nível de mundo. Num outro momento, eu estudo a formação continuada no chão da escola, que aqui eu trago Paulo Freire para me ajudar a compreender o conceito de chão de escola, o conceito de formação continuada e o conceito de professoras alfabetizadoras sujeitas de um processo participativo. Quais são as suas tensões e as possibilidades que essas professoras alfabetizadoras apresentam? Num último momento, eu faço um recorte à experiência do município de Chapecó, de 97 a 2004, onde a gestão popular e a gestão participativa estava presente neste município, e eu vou estudar como essas professoras alfabetizadoras participavam desta formação continuada. Eu olho para o caderno de alfabetização construída por essas alfabetizadoras e o projeto político-pedagógico. Construir esta obra, construir esse livro, foi uma possibilidade e foi também uma grande alegria, porque eu escrevo, mas eu trago na minha escrita a voz de muitas professoras alfabetizadoras neste período. Convido todos vocês, para ler a obra, e ela se encontra na editora CRV. Vocês podem estar me chamando pelo WhatsApp no número 49988591546. Muito obrigada pela atenção. Escrevi o livro Aventuras de Vivi no Mundo da Escrita, dedicado às crianças de 7 anos que estão cursando o 2º ano do ensino fundamental, quando se completa o ciclo da alfabetização. O livro descreve as aventuras que Vivi e seus amigos desenvolvem através do túnel do tempo, indo aos lugares onde foi inventada a escrita. Então, eles começam na Mesopotâmia, depois vão para a China, depois vão para a América Central, onde a cultura maia também inventou a escrita, vão para o Egito conhecer os hieróglifos, depois vão para o Monte Sinai, em Serabit el-Kadem, onde foi inventado o proto-alfabeto, que os fenícios aperfeiçoaram e depois espalharam pelos lugares banhados pelo mar Mediterrâneo, inclusive a Grécia, em que os gregos introduziram as vogais. E, finalmente, em Roma, onde foi inventado o alfabeto latino, que é o nosso. Então, eu convido a todos vocês para adquirirem o livro para suas crianças, para que elas adquiram o gosto de escrever. E esse livro, então, pode ser adquirido através do site da editora Lili, a um preço mínimo, R$ 30.
e o livro será entregue em suas casas. Olá, eu sou Agatha dos Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na UDESC e faço parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação e Geografia LEPEGEL. Venho apresentar o segundo volume do livro, Educação Geográfica em Movimento, que é organizado por professoras do Departamento de Geografia do Centro de Ciências Humanas e da Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina, FAED-UDESC, e publicado pela editora CIA Alfa Comunicação. Este é o segundo volume do livro, publicado em 2018 e também financiado pela FAPESC. A organização foi realizada pelas professoras Rosa Martins, que é professora doutora do Departamento de Geografia da FAED-UDESC, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da FAED-UDESC, coordenadora do LEPEGEL e também coordenadora do Grupo de Pesquisa CNPq, Ensino de Geografia e Diferentes Linguagens. Pela professora doutora Ana Maria Preve, que também é professora no Departamento. Olá! Hoje eu venho convidar vocês a conhecerem o livro recém-lançado Literatura Infantil e Juvenil, A Palavra Literária, Resistir no Encontro com o Outro. Ele é resultado do 8º Seminário de Literatura Infantil e Juvenil e do 4º Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de Mediação Literária, ocorridos em novembro de 2019 na Universidade Federal de Santa Catarina, numa organização do Literalize Grupo de Pesquisa, em parceria com o Unepal, também um grupo de pesquisa do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, outros grupos de pesquisa parceiros, programas de pós-graduação e editoras. As organizadoras desse livro são a líder Eliane Debus e vice-líder Maria Laura Pozobon Spengler, do Literalize, grupo de pesquisa, a líder do Nepalp, professora Nelita Bortolotto, e eu, Caroline Machado, integrante do Literalize. O livro está dividido em 2 seções, uma sobre mediação e formação do leitor literário e outra sobre livro ilustrado, somando então 15 artigos de pesquisadores de várias universidades brasileiras e também da Espanha. Outros livros já foram publicados em decorrência de eventos anteriores e cabe ressaltar que 2 deles foram incorporados ao catálogo de Bolonha em 2017 e 2018 e um deles foi premiado com o melhor livro teórico da categoria Literatura Infantil e Juvenil da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Fica aqui o convite, então, para vocês acessarem o e-book gratuitamente no site do Literalize, aqui na tela, e também acessarem as nossas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook, para acompanhar a próxima edição do Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, com data marcada para novembro de 2021. Olá, é um prazer estar aqui nessa sessão de lançamento de novos livros do Quinto Combalf. Eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso novo livro, Diálogos Emergentes, Reflexões sobre Alfabetização e Letramento, organizado e escrito por membros do grupo de pesquisa Alfale, da Universidade Federal de Rondonópolis. As organizadoras são Sandra Regina Franciscato Bertoldo, Silvia de Fátima Pilege Rodrigues, Anabela Coleman Ferrarini e eu, Cancionila Jankowski Cardoso. O livro nasceu do desejo, da nossa ideia, do nosso desejo em marcar um pouco, mostrar parte dos estudos que acontecem no interior do grupo de pesquisa Alfale, justo em 2021, o ano que nós comemoramos 20 anos de criação do grupo de pesquisa Alfale. Trata-se então de uma coletânea escrita a muitas mãos, nos juntamos nossos alunos, colegas de outras instituições, são várias instituições reunidas para discutir temas relacionados à alfabetização, leitura e escrita. Vou dar uma geralzinha sobre o livro. Há capítulo que tematiza a educação no campo, prática pedagógica no campo, no âmbito do PNAEC. Há capítulo que analisa capítulo de livro didático. Há capítulos que falam sobre a cultura escrita digital e textos
multimodais. Temos também a alfabetização de jovens e adultos e multiletramentos. Temos também alfabetização e letramento de criança em isolamento social, bem propício aí nesse momento da pandemia. Temos também capítulo que tematiza a educação infantil, as múltiplas linguagens e os múltiplos letramentos. 4 capítulos tematizam a leitura, tangenciando pela literatura. Então, há quem discuta estratégias de leitura, há quem discuta práticas de leitura, por exemplo, a leitura de empatia, a relação entre imagem e texto e a representação feminina na literatura. Como vocês podem ver, os temas são bastante variados, né? O cardápio é variado, mas todos gravitam em torno da leitura e da escrita, né? São discussões sobre processos de leitura e de escrita em diferentes níveis de ensino, em diferentes ambientes, em diferentes tempos escolares, múltiplos espaços aí, e apresentando, então, interações diferentes e vivências diferentes. O livro foi editado pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso, estará disponível em físico para compra nessa editora e também para compra do e-book para impressão. Acho que temos aí diálogos bastante potentes e fica o convite da leitura, o convite à leitura. Venham dialogar conosco, será um prazer compartilhar com vocês parte dos estudos do grupo de pesquisa Alfale. Muito obrigada por essa oportunidade. Olá, sou professora Elaine, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Alfabetização, também do Rio de Janeiro. Esse fórum está lançando o livro Políticas e Práticas de Alfabetização, Perspectivas Autorais e Contextuais, um livro escrito por muitas mãos, professores das universidades e da escola básica. Ele traz debates sobre formação inicial, continuada, currículo, avaliação e as pedagogias da alfabetização. Ele está sendo produzido pela editora VW em forma de e-book. E se você gostaria de recebê-lo, é só escrever para fearge.secretaria@gmail.com. Obrigada. Olá, eu sou Elaine Vidal e estou aqui para divulgar a minha obra Literatura e Crianças, um encontro necessário. Ela foi publicada no final do ano passado pela editora Pluralidade Singular. Essa obra ela foi encomendada pela editora com uma abordagem diferenciada. A editora me pediu que escrevesse sobre a formação de leitores, sobre o incentivo à leitura desde a infância, tanto do ponto de vista de educadora, quanto do ponto de vista de mãe. Então, como educadora, eu tenho muitas pesquisas desenvolvidas na área, e a obra traz isso, e como mãe eu tenho 4 filhos, então ela também traz um relato da minha experiência com dicas para os pais. Então, ela é uma obra com 5 capítulos, cada capítulo se divide em 2 partes. A primeira parte de todos os capítulos é o papo de mãe, que é quando eu dou dicas aos pais de como incentivar a leitura em casa, como apoiar o período de alfabetização do seu filho, como fazer uma parceria com a escola, como fugir a essas polêmicas que por vezes rondam a literatura infantil, trazendo críticas a livros consagrados, como que eles podem se posicionar perante isso tudo. E a segunda parte de cada capítulo é o diálogo entre profissionais. E aí eu trago aspectos que eu estudei durante o mestrado, doutorado, as pesquisas que eu venho desenvolvendo sobre alfabetização, sobre formação do leitor na escola, sobre modalidades organizativas da língua, enfim, vários tópicos aí
da didática da língua e principalmente do fomento à leitura na escola e à formação do leitor. Para adquirir a obra é só entrar no site da editora, que é www.pluralidadesingular.com.br, ou fazer contato por e-mail, contato@pluralidadesingular.com.br, e o meu e-mail pessoal é elainecrgvidal@gmail.com. Conto com a leitura de vocês e com uma partilha de ideias. Olá pessoal, meu nome é Carolina Michelin e eu sou estudante do curso de doutorado em Educação pelo PPGEL-DESC e sou vinculada ao LEPGEL. Eu venho aqui hoje apresentar a vocês a última produção coletiva dos professores do Departamento de Geografia e de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a FAED-DESC, que coordenam o programa de residência pedagógica e ainda contam com a participação do coordenador institucional do programa de residência. O livro em questão é intitulado de Programa de Residência Pedagógica e Formação Inicial de Professores e Professoras, Experiências e Diálogos. Conta então com a participação e organização de 3 professores doutores da FAED-DESC, sendo essa a primeira edição publicada pela editora Inovar. A primeira organizadora é a professora Rosa Martins, doutora em Geografia, mestre em Educação, professora do Departamento de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina e também professora do PPGE da FAED-DESC, além de ser coordenadora do LEPGEL e do grupo de pesquisa CNPq, Ensino de Geografia e Diferentes Linguagens. A próxima organizadora é a professora Alba Regina de Souza, professora doutora associada do Departamento de Pedagogia da FAED-DESC e também do Programa de Pós-Graduação em Educação. E por fim, temos o professor Lorival José Martins Filho, presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, professor do Departamento de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. É coordenador de pós-graduação e coordenador institucional do Programa de Residência Pedagógica na Universidade do Estado de Santa Catarina, além de ser representante catarinense do FORPB de RP, e participou também do estágio pós-doutoral na Escola de Educação e Humanidades da PUC Paraná. A partir de intensas discussões que ocorreram no Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia, o LEPGEL, e no Grupo de Pesquisa, Didática e Formação Docente, o NAP, este livro agrega artigos e relato de experiências resultantes da residência pedagógica em Geografia e Pedagogia, realizada nos anos de 2018 e 2019. Experiências essas tomadas como possibilidades para pensar a formação docente numa relação direta entre a universidade e a escola de educação básica. O livro, então, apresenta um compilado de 15 artigos, contando com a participação de 38 autores, que relatam e discutem a importância do programa de residência para a formação docente, além de que abordam relatos de experiências que abrigam os movimentos e uma pluralidade de olhares e práticas realizados pelos bolsistas nas escolas públicas de educação básica, parceiras da residência pedagógica de Geografia e de Pedagogia. Os autores apresentam os diferentes caminhos trilhados nas escola-campo, com ações de iniciação à docência. Assim, o intuito desse livro é divulgar os conhecimentos e as práticas pedagógicas produzidos ao longo da trajetória no Programa de Residência Pedagógica, Geografia e Pedagogia da FAED-DESC, bem como destacar as potencialidades desse programa na qualificação da formação inicial dos estudantes de licenciatura articulada com a educação básica. Desejamos, então, que a coletânea de textos desse e-book, que apresenta uma pequena amostra colhida das experiências realizadas pelos bolsistas dos programas de residência pedagógica, Geografia e Pedagogia da FAED-DESC, nas escolas públicas de educação básica de Florianópolis, nos anos de 2018 e 2019, possa fomentar discussões acerca do processo de formação inicial de professores e professoras e a articulação entre os saberes teóricos e as práticas que compõem a trajetória do processo formativo. Por fim, destacamos o apoio sempre presente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Fundação do Ministério de Educação, MEC, que desempenha papel fundamental
na expressão e consolidação da formação docente no Brasil. Esperamos que os textos aqui reunidos possam abrir caminhos para a consolidação de uma escola pública cada vez mais comprometida com a qualidade, com a justiça social e com o direito à aprendizagem de todos e todas. Obrigada. Olá! Este é o nosso livro Educação e Linguagem, Culturas Plurais, Leituras e Tecnologias na Construção de Saberes, da editora Apres, organizado por mim, Daniela Perry Bandeira, e pelas professoras Santuza Morim da Silva e Eliana Gomes da Silva Machado. O livro ele é um resultado de pesquisas e trabalhos desenvolvidos no âmbito do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Linguagem, que nós chamamos de NEPEL, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, local em que nós somos professoras. Nós contamos também com a contribuição do Núcleo de Extensão e Pesquisa sobre Jovens e Adultos, o NEPEJA. E as discussões aqui apresentadas, elas se encontram no entrelaçamento entre os campos de linguagem e educação. Os trabalhos reunidos nessa coletânea integram um conjunto de 8 artigos escritos pelos membros do NEPEL e também do NEPEJA. Nós começamos contando a história do nosso núcleo, o NEPEL, desde 2007. Todo momento, todos os momentos, todos os trabalhos realizados pelo grupo. Depois, para fazer jus a um título tão completo e complexo, nós vamos falar de leituras, tecnologias, e começamos então falando sobre o lugar do brincar como uma experiência comunicativa. Narramos também a experiência de um projeto de extensão, o Conto que as Caixas Contam. Este projeto trabalha com as narrativas literárias na prática pedagógica. Apresentamos a experiência interdisciplinar entre as disciplinas de língua portuguesa e matemática na graduação, discutimos conceitos como letramento e multiletramentos, tratamos da relação de jovens e adultos no ensino médio com a cultura midiática e apresentamos uma reflexão sobre o processo de alfabetização das mulheres em contexto prisional. Concluímos com o diálogo com Paulo Freire, que trata da formação de educadores e gestores em áreas de reforma agrária do estado de Minas Gerais. Você pode encontrar o nosso livro nos sites da Amazon, das Americanas e no site da própria editora. Olá, cursistas, que estão aqui no nosso seminário, o seminário da BAUF. Fico feliz em poder estar fazendo o lançamento do livro, do meu último livro. Este livro, ele é resultado do meu doutoramento. A pesquisa foi feita na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa pesquisa foi uma pesquisa de campo, com inspiração etnográfica. Também trabalhei com histórias de vida da professora, a professora pesquisada, e também com narrativas escritas. Foram 3 dimensões, foi um mosaico metodológico para compor o texto, as análises, as categorias de análise do texto. Quem orientou essa pesquisa foi a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, da Universidade lá de Porto Alegre, da URGS, mas também contei com a orientação do professor Manuel Jacinto Sarmento, da Universidade do Minho, de Portugal. Então, ele teve 2 orientadores no percurso do meu doutoramento, uma parte eu fiz em Portugal, a outra parte eu fiz no Brasil. E assim, o texto, a defesa foi em 2013, mas em seguida, aí logo eu fiz um pós-doutorado na Universidade do Minho, agora com o professor Sarmento e a professora Maria Tereza Santos Vasconcelos, como os meus supervisores. E depois, na sequência, eu também fiz um outro pós-doutorado,
agora com bolsa, que foi pelo programa, né, de pós-doutoramento da CAPES, e aí foi aqui no Brasil, com a orientação do professor Lorival José Martins Filho, onde eu revisitei os estudos do doutoramento, nesses 2 pós-doutorados. E compondo, então, os relatórios e mais a tese, eu vou aí fazer uma síntese disso tudo, e aí sai o texto do livro. Então, o livro, ele vai para além da tese, que está no repositório, né, na universidade lá da URGS, que está acessível a vocês, só que o livro, o texto do livro, ele se difere um pouco do texto da íntegra, né, da tese. Era isso que eu queria falar para vocês, convidar vocês a ler a tese, a ler o livro. Esse livro, ele foi publicado pela Insular, ele não tem e-book, foi uma escolha minha, né? Eu publiquei pela Insular, só que eu tive os primeiros exemplares do livro, a primeira reimpressão foi a Insular que forneceu, e junto com uma parceria com a Diálogos Embalados, foram 2.800 livros. Depois eu reimprimi o livro, e aí eu mesmo lancei um clube, que é Clube Professores Criancistas, o livro com você. Esse clube, né, eu venho aí distribuindo, então, enviando os livros. Quem tiver interesse aí pode pedir diretamente para mim, porque não vai mais encontrar no site da editora, porque agora ele faz parte do meu clube, do clube que eu criei. O meu WhatsApp é 48 996 55 1456. Mas eu tenho minhas redes sociais, o Facebook, o Instagram, Professor Criancista, onde vocês podem aí entrar em contato para se lhes interessar, né, nessa obra. Então, todos esses estudos, essa síntese, né, os nexos que eu vou reunir após os estudos, eu vou compondo aí, então, essa minha proposição, que é pensar a docência na educação infantil para além da folha A4. Essa é uma proposição educativa e pedagógica, né, na dinâmica de pensar a vida cotidiana, nessa dinâmica de pensar a complexidade que é ser professor de educação infantil. Vos convido, né, me coloco inteiramente à disposição para entrar em contato, para me procurar e para a gente aí tentar, né, fazer algumas parcerias aí para divulgação do livro. Olá a todas e todos, eu sou Jaqueline Luzia da Silva, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar um livro que organizei e foi publicado no ano de 2020 pela editora WAK. O título do livro é Formação de Professores na Educação de Jovens e Adultos, Temas em Debate. Nós somos 17 autores reunidos nesse livro e ele tem sido vendido pela editora WAK no próprio site em formato físico. Gostaria de ler os nomes dos autores porque eu acho que são importantes para que vocês conheçam quem produziu essa obra. São eles: Ana Patrícia da Silva, André Luiz de Moura Pessoa, Carlos Soares Barbosa, Érica Souza Leme, Giane Moreira dos Santos Pereira, Érica Ferreira dos Santos Marinatti, Janaína de Azevedo Corenza, José Carlos Lima de Souza, Cátia Regina das Chagas Moura, Leonardo da Costa Ferreira, Márcia Cabral da Silva, Michele Pereira de Souza da Fonseca, Paula da Silva Vidal Cid Lopes, Severina Pereira de Lima Bragante, Solange Freitas da Mota e Vanessa Santana Caetano. Nós somos os autores desse livro que surge da prática de formação de professores que trabalham com a educação de jovens e adultos. O objetivo é compartilhar as experiências dessa formação com outros educadores e também com aqueles que se interessam pelo tema. O material aqui apresentado parte de 3 cursos de formação para professores que são, por excelência, momentos em que os educadores expõem os principais desafios enfrentados no cotidiano, seus anseios e angústias sobre a aprendizagem dos seus educandos. Mas também, esses cursos representam espaços em que são suscitadas reflexões, autoavaliações e construção de saberes. Os temas em debate apresentados nesse livro são alfabetização, leitura e escrita, avaliação, relações raciais, acolhimento institucional de menores,
tecnologias da informação e comunicação, ensino de humanidades, o trabalho com teatro, questões de gênero, educação inclusiva, afetividade e acolhimento. Queremos, com esse livro, provocar a reflexão de outros educadores sobre sua prática na EJA. Se isso acontecer, já terá valido o nosso esforço no caminho. Eu quero apresentar esse livro e dizer a vocês que querem adquiri-lo que basta entrar no site da editora WAK. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar essa obra, que eu acho que é muito bem-vinda no campo da educação para jovens, adultos e idosos. Muito obrigada. Um abraço. A obra Reinvenção da Arte de Contação de Histórias foi organizada por mim, Ilza Goulart, pela professora Joana Cabral e pela professora Ludmila Naves. Esta obra, então, foi inspirada nos versos de Cecília Meirelles, que diz: "A vida só é possível se reinventada." Essa obra, então, surge num contexto que vivenciamos a partir dessa situação de isolamento social, e surge, então, essa preocupação de entendermos como que a arte narrativa ela foi, então, pensada, organizada e reinventada pelos narradores durante todo esse período. E a obra, então, faz uma grande reflexão, não só sobre a questão da arte narrativa, mas também sobre esses desafios, sobre estas situações, muitas vezes de agonia e desafiantes que enfrentamos nesse período de remoto, em que as nossas relações sociais foram comprometidas, principalmente, então, a arte de narrar, que é uma arte tão interativa com o público, buscou, então, outros meios, outras formas, né, se reinventando para propagar, então, a contação de histórias como uma forma aí de